Olá, querido professor. Olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem aí, onde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim e é um prazer falar com vocês mais uma vez, diretamente dos estúdios da ADC-TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo, onde o tempo tem feito um pouco mal a gente. Como você pode ver, nós estamos no inverno aqui no sul e a minha voz está um pouco abargada, porque nós estamos vivendo assim um tempo de clima meio maluco e em pleno inverno esquenta, de repente esfria demais, aí a garganta às vezes ela não suporta. Então nessa aula nós estaremos aqui economizando um pouco a voz, tentaremos fazer uma pré-aula um pouco menos extensa e aí você, com a misericórdia que Deus colocou no seu coração, você nos suporte com um pouco dessa falta de voz que estamos apresentando nesse momento. Mas é tudo pelo reino de Deus, pela obra do Senhor, e nós, humanos como somos, nos esforçamos para entregar a Deus melhor com aquilo que temos. Deus abençoe. Então nós estamos na lição de número 3 desse trimestre, que para mim é especialíssimo, porque o tema é interessantíssimo também. Com o pastor Douglas Batista, líder da Assembleia de Deus lá no Distrito Federal, nós estamos estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Essa é a nossa lição para esse trimestre. Uma grafia muito bonita aqui na composição da capa, mas o que importa é que o tema, como sempre, e o conteúdo das nossas lições tem sido cada vez melhor. Então, a lição desse próximo domingo, no dia 16 de julho, está aqui na tela. O perigo do ensino progressista. E quando você olha a palavra progressista, você imagina então que estaremos falando de progresso, de avanço, de conquista. E não é bem isso que o termo quer dizer no contexto que o pastor Douglas ele vai abordar conosco nessa lição de número 3 do terceiro trimestre de 2023. O progressismo é um braço ideológico de um movimento político que tenta, aos moldes da Torre de Babel, como está lá no livro do Gênesis, formar uma consciência global, uma tribo global, uma comunidade ensimesmada, uma comunidade que tentará a autonomia do divino, das contingências da vida e buscará a vida eterna aqui nessa terra. Uma sociedade que pensa só no eu, na autossatisfação, na autopromoção e que coloca a sua existência na frente da sua essência. Ela não se preocupa de onde ela veio e para onde ela vai, mas ela pretende viver no máximo tudo aquilo que ela concebe como seu direito nesta vida. Então esse progressismo é uma busca desenfreada para se desvencilhar de toda a tradição religiosa, de toda a ética e de toda a moral, principalmente ocidental e, portanto, cristã. E os efeitos dessa busca e essa autonomia almejada e a ideologia que se cria como o evangelho dessa religião social é o que nós vamos resumidamente chamar de progressismo. Então, o progressismo, como uma religião social, como um movimento de sentimentos, né, de emancipação humana, ele tem os seus postulados. E os seus postulados, eles são frontalmente contrários ou totalmente antagônicos aquilo que o Evangelho expressa para a igreja como a conduta ideal e o mandamento ideal, que seria de Jesus Cristo. Então nós temos a leitura bíblica em classe em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 9.
E aí então o apóstolo Paulo, ele vai falar dos últimos dias a Timóteo, dizendo que sobrevirão tempos trabalhosos. Então nós estaremos pregando o evangelho, administrando o reino de Deus na igreja, mas sempre militando, porque a igreja triunfante, ela terá o seu triunfo ao chegar no eterno e perfeito estado, que é a eternidade com Deus, no reino de Deus que está por vir. Enquanto ela ainda está nesse mundo, ela enfrenta o progressismo, essa ânsia pela liberdade de Deus, essa ânsia total de liberdade de Deus, e aí então o impacto das duas visões, o impacto desse antagonismo gera então os conflitos que Paulo chama de tempos trabalhosos. E haverá homens que serão, olha só, amantes de si mesmos, os ensimesmados. E a partir do amor de si mesmo, avarentos, carregados de presunção, eles serão soberbos. E olha que termo impactante, eles também serão blasfemos. E quando uma pessoa é blasfema, ela é desprovida de qualquer temor, que em relação a Deus, ele profere então os seus impropérios, manifesta a iniquidade e ele tenta provar a ele mesmo e ao mundo que ele não tem nenhum tipo de temor a Deus. Mas enquanto ele vive nessa vida que passa como um sopro, como a erva que surge e do nada ela fenece, os blasfemos, eles também passam rapidamente e com eles todos os seus projetos morrem. Desobedientes a pais e mães, e é uma geração totalmente obstinada, inconsequente, revoltada, e nós temos visto isso, inclusive dentro de lares cristãos. E nós sabemos que tudo isso advém da quantidade exageradíssima de informações nas plataformas de redes sociais, nos canais abertos e tradicionais de mídia, e o conteúdo que eles vêm trazendo tem como propósito esse comportamento entre pais e filhos, essa dissensão e essa dissolução da família. Tudo isso é muito arquitetado. E quando filhos são desobedientes, o projeto progressista está cumprindo-se na íntegra. São também ingratos, e nós temos visto como pessoas que se movem por este espírito, que nada mais, nada menos é que o próprio espírito do anticristo, eles são antipáticos, eles são separados, eles são, como diz aqui o texto, amantes de si mesmo, ensimesmados, e eles não veem motivos para agradecer. Eles sempre veem neles mesmos a fonte do seu sucesso individual. Portanto, não tendo a quem agradecer, são ingratos, não manifestando nenhum tipo de empatia com o próximo, inclusive chegando ao ponto de como o próprio Jesus falou, como um sinal dos últimos dias, o desacordo entre irmãos e irmãos, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, certo? E aí, então, eles acabam também sendo profanos. E para a gente resumir o que seria profano, você imagina um panteão de todos os tipos de pecado e coloca tudo isso dentro de uma mesma pessoa. Então, ele chega a um grau tão alto de pecaminosidade, de iniquidade, que ele então se torna um profano. Eles não têm afeto natural, é a desumanização atual que nós estamos vendo. Se fala muito em inteligência artificial, a internet das coisas, então as pessoas vão se desumanizando e perdendo o afeto umas pelas outras. E aí eles acabam sendo irreconciliáveis. E nós temos visto que a degradação chega a um nível que parece que essas pessoas elas estão condenadas para sempre. São caluniadores, incontinentes, são cruéis, sem amor para com os bons, não reconhecem as virtudes daqueles que as possuem. Então eles têm ódio, porque eles também queriam ser como os virtuosos e no fundo são fracassados dentro de si mesmos. Eles traem, são obstinados, são orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, eles
dão lugar à carne, dão vazão a ações oriundas das suas concupiscências, e aí então a realidade de Deus, que é inexorável na criação, um dia bate a porta e aí eles se tornam inimigos de Deus, porque eles não conseguem tirar as assinaturas de Deus de si mesmos e do contexto à sua volta, e tornam-se inimigos desse Deus, porque eles já são irreconciliáveis, como diz o versículo 3. Eles têm a aparência de piedade, mas negam a eficácia da fé, no caso. Destes afasta-te, Timóteo, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. E o mundo romano, greco-romano, do qual a igreja está crescendo, ela tem muito disso, de cultos a divindades com práticas culticas sexuais. E muitas mulheres são oriundas dessa cultura greco-romana para o cristianismo e não crescidas ainda em graça e conhecimento, são vítimas de pessoas que, inclusive, com todas estas características de Paulo, se fazem de cristãs para, como covardes e covardemente, eles adentram a seara do cristianismo para obter, ao ferir algum tipo de lucro, e no caso aqui, o lucro para as suas próprias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Então o coração deles já é obstinado e eles já estão rejeitados em relação à fé e eles estão vivendo um teatro. Esse teatro passa com a finitude da vida e no final o Senhor Deus julga a cada um deles. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Ou seja, quem usa de engano não permanecerá na casa do Senhor. E aí então nós temos a leitura bíblica, ela já pode ocupar um belo espaço da sua aula, e aí você então coloca a sua classe dentro do contexto que nós iremos falar. Agora, rapidamente, vamos para a parte mais técnica da nossa lição. O textuário sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E a verdade prática, os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro, como um vírus, e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. O Evangelho não é uma ideologia, mas é a revelação do grande amor de Deus no Logos eterno encarnado na pessoa de Jesus Cristo. O Logos eterno, o Filho de Deus, se faz carne na pessoa de Jesus e ele vem então nos resgatar naquilo que ele assume. Aquilo que não foi assumido não poderia ser redimido. É uma máxima da própria ortodoxia cristã que o autor ele volta a tocar nessa lição. Então, se Jesus não assume a totalidade da nossa humanidade, ele não teria autoridade para nos redimir na sua morte na cruz do Calvário. Então aqui está a verdade prática. O cristianismo, como eu estava dizendo, não é então uma filosofia humana, não é fruto das conjecturações do coração humano e o seu propósito não é a insurreição contra os reinos terrenos ou o estabelecimento de um reino terreno. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo, ele vem nos trazer o reino de Deus e ele vem nos resgatar do império das trevas. Os impérios, eles são tiranos e escravizantes. O reino, ele é libertador, tendo as suas portas abertas. Essa é a diferença. Então Jesus, na sua encarnação, ele adentra o império dos homens, dominado por Satanás, ou o império de Satanás que aprisiona os homens, e aí então ele nos transporta para o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor, como diz Paulo aos Gálatas. E aí nós temos a introdução e chegamos no primeiro tópico da lição de hoje, a descaracterização do cristianismo. Então, as características que formam
o ideário cristão, ou as bases do pensamento cristão, as bases que solidificam a nossa ortodoxia, a nossa doutrina, a sistematização da nossa teologia, que vai gerar então um conjunto de normas expostos por uma didática que é a prática do cristianismo durante toda a vida. Então, o ensino ele se torna vivo na prática, e esta prática ela é feita por profetas, pelos apóstolos, pelos pastores, os evangelistas, os doutores, os mestres, e a vida deles é a própria didática, é a própria disciplina. Uma coisa é a pedagogia, a arte de você ensinar, e a didática são os elementos de quem está ensinando. A vida dos líderes cristãos é a própria didática, porque Jesus nos dá o seu exemplo, nos deixa as suas pisadas para que nelas nós, seguindo o seu exemplo, sejamos bem-sucedidos. Então a didática, a prática é feita por aqueles que conhecem de fato o Senhor. Então, aqueles que estão dentro da ortodoxia, da doutrina, da sistematização teológica, do teologar diário, nesta caminhada seguindo os passos de Jesus, eles trazem consigo as características do reino de Cristo em suas vidas. O progressismo tenta descaracterizar tudo isso em nós. Por isso, o secularismo, ele adentra como um vírus a vida dos cristãos, para que de dentro para fora seja desconstruído todas as bases cristãs, para levar os homens pelo menos ao que diz o versículo 3 da leitura desta lição, para torná-los irreconciliáveis para com Deus. A deterioração moral, a erosão da ortodoxia e a corrupção da fé são elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Essa é a síntese do primeiro tópico da lição. Chegamos então no primeiro subtópico, e aí eu coloco uma definição de moral para vocês ali em azul. A moral trata-se de um conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo e errado, bem resumidamente falando, proibido e permitido dentro de uma determinada sociedade. Já falei em outras pré-aulas que nós temos a moral cristã, a moral islâmica, a moral budista, né? A moral ocidental, a moral oriental, né? Nós temos então, dependendo do conjunto social em que nós estamos focando as nossas visões, uma moral específica daquele grupo. Os últimos dias que o autor coloca aqui na nossa lição são um período anterior à volta de Cristo, um tempo extremamente difícil, como diz o apóstolo Paulo no versículo aqui da leitura em classe, tempos trabalhosos. Então a gente precisa, como professores, já no começo da nossa lição, fazer uma relação entre a graça de Deus, a graça se há manifestada trazendo salvação a todos os homens. No Pentecostes, o apóstolo Pedro diz que aquilo é o cumprimento de Joel, que diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, em Cristo, a graça que inclusive tinha sido já sendo percebida, como no caso do rei Davi, por exemplo, a gente agora tem ela revelada em Cristo, salvando os homens no Novo Testamento, como diz Paulo a Tito. No Pentecostes, Pedro reconhece aqueles como os últimos dias, e nós já estamos há 2000 anos depois daquele evento. E a contagem regressiva para a parousia de Cristo. Então, a plenitude dos gentios, como Paulo vai dizer em Romanos 11, 25, ela se cumpre no retorno de Jesus. A porta da graça se fecha e aí o Senhor, ele agirá novamente em Israel para a salvação de um remanescente daquele povo que nos gerou Cristo, até que se cumpra Jeremias capítulo 31, onde o Senhor diz que colocará neles um novo coração e receberá de fato um louvor que eles nunca até hoje conseguiram dar. Então nós precisamos relacionar aqui esse tripé, graça, Pentecostes e volta de Jesus. Então, percebendo a graça, o Pentecostes, a volta de Jesus, nós temos ali um começo, um meio e um fim da graça ou da plenitude dos gentios. E aí Paulo está dizendo que estes, como diz lá no Pentecostes o apóstolo Pedro, são os últimos dias, e esses dias sempre serão trabalhosos. E para completar esse primeiro pensamento, é o próprio Jesus que vai dizer que no mundo tereis
aflições. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade. O que são atitudes ímpias? São padrões de iniquidade. O pecado é o ato pontual. A iniquidade seria a prática reiterada daquele pecado. Então você, quando se acostuma com aquele pecado e reiteradamente comete padrões de iniquidade, você agora é um iníquo. Então atitudes ímpias são atitudes dos iníquos, caracterizada pela profunda degradação moral que a gente viu aqui dos versos 2 ao 4 da nossa leitura em classe, que eu fiz questão de ler, tamanha responsabilidade que nós temos diante da igreja nessa aula. O enfraquecimento da doutrina bíblica está associado ao relativismo, que não aceita norma moral absoluta. Então, o relativismo, que você está vendo aqui no texto, ele vai se antagonizar ao termo absoluto. Então, esta geração, como diz lá o Zygmunt Bauman, que essa modernidade líquida, que nós já vimos em outras pré-aulas aqui, e essa analogia da moral atual com o líquido, aquilo que não tem forma, aquilo que não se pode pegar com as mãos, aquilo que não se controla, é a síntese do pensamento progressista da atualidade. É, na verdade, uma prática mental enlouquecedora. Então, o relativismo, ele vai, então, propor a gente uma verdade individual. Cada indivíduo com a sua verdade. Não há mais verdades absolutas. Você antigamente provava, inclusive através do método científico, às vezes inclusive se utilizando do empirismo também. Você chegaria a conclusões e você teria então uma opinião científica abalizada e aí você sustentaria a sua tese. Hoje em dia não existe mais o absoluto da verdade. Cada um tem a sua e o mundo está numa verdadeira Babilônia de ideias. A Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época e jornada cristã. Como diz o apóstolo Pedro no capítulo 1 da sua primeira epístola, verso 15, e depois nos versos 23, 24 e 25. Com relação ao relativismo na igreja, você, professor, ou quem sabe você também, pastor, que está me ouvindo agora, diante desse cenário surge a necessidade de pastores não se tornarem covardes e impotentes diante da Babilônia relativista, mas impor uma verdadeira identidade cristã a partir das Escrituras para a sua igreja. E aí, então, nós temos que evocar o princípio bíblico de que a democracia é um sistema de governo humano e a palavra de Deus nos revela um Deus que nos deu seu Filho como cabeça da igreja. Ele é o cabeça da humanidade. Ele é o primogênito daqueles que dormem. Ele venceu a morte. Então, ele é o primogênito dos salvos, aquele que primeiro ressuscitou para nunca mais morrer. Ele poderia ser tudo isso no mundo, mas o mundo não o quer. Então, ele estará separado de Deus para sempre no inferno que virá. Porém, a igreja já está reencabeçada pelo Cristo, que tem autoridade sobre nós. E se ele é o cabeça e a sua palavra tem a primazia, o relativismo não tem lugar nas hostes dos salvos. Segundo subtópico, a erosão da ortodoxia. E aí, então, eu não estou me utilizando do termo do texto da lição e simplesmente dando aqui uma definição etimológica acerca do que seria a ortodoxia. Você pode procurar aí na internet o credo de Niceia e você pode também procurar o credo calcedônio ou niceno-constantinopolitano. Esses três credos, o de Niceia primeiro, o niceno-constantinopolitano, um acréscimo do primeiro, ou o de Calcedônia. Até aqui há um cristianismo apenas, há uma ortodoxia, há a doutrina reta, há um cristianismo que não está dividido entre ortodoxos, protestantes e católicos. Há um cristianismo universal, uma igreja universal e não há ainda essa hegemonia do bispo de Roma ou do patriarcado da igreja ortodoxa no Oriente e as milhares de denominações do protestantismo europeu
e depois mundial. O que seria então a ortodoxia, que inclusive é um termo que não é tão usual no meio evangélico. A palavra ortodoxia tem sua origem no grego, onde ortos significa reto e doxa significa a fé ou a crença. Ortodoxo, então, significa aquele que segue fielmente um princípio, uma norma ou uma conduta. Veja que o próprio termo ortodoxo, a fé reta, ele não cabe, ele não tem precedente para o relativismo da verdade. Ou você aceita a doutrina reta, ou você, então, manifestará torturas na sua forma religiosa de pensar em Deus. E outra coisa, a ortodoxia, ela une os salvos em torno de uma única verdade que se fez conhecer na pessoa de Jesus, quando ela mesma diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E a verdade nos traz vida. Aqui eu trouxe um slide um pouquinho carregado de textos, mas ele tem divisões de cores que vão facilitar aqui a nossa visão. O ensino, a erosão da ortodoxia. O ensino progressista, então, o progressismo ele tem os seus postulados, portanto tem o seu ensino. É um ataque ideológico. E aí eu coloco ali o que seria ideologia. É o ideário associado à utopia. O que seria a utopia? Uma falsa esperança, uma ilusão, geralmente com o viés político. Ele é o evangelho dessa religião social. Lembre-se que não há, na história da humanidade, uma sociedade que se formou a partir do ateísmo. O ateísmo é uma escolha individual. Portanto, os homens têm inato em si e na sua essência como humanos a necessidade de um Criador. Eles têm a busca por esse Criador. Eles, quando se deparam com a realidade da sua vida, eles percebem que há pontos abertos na sua existência que são inexplicáveis naturalmente. E aí, então, esta fé mínima, ela pode ser vista, inclusive, em igrejas que já apostataram, que se tornaram hereges. Há movimentos progressistas identificados ao cristianismo, se declarando cristãos, e você vai ver que tudo que Paulo está relacionando aqui como uma lista interminável de abominações, eles praticam em suas vidas, mas manifestam fé, porque não conseguem abandonar a realidade de um Deus na sua vida, mas não são cristãos. Estão adorando da boca para fora, com o coração carregado de imundícias, mas estão se declarando cristãos. Então, esta é a religião social, onde a permissividade é a marca destes movimentos humanos que partem da alma. São projetos que são ensimesmados nos homens e terminarão dentro deles mesmos, se sucedendo de movimento em movimento. Este evangelho social, ou essa característica religiosa da humanidade, ou uma religião mínima, por assim dizer, é onde o espírito do anticristo hoje se manifesta e é a partir dele que o anticristo, então, terá o seu poder sobre a face da terra. Ou então, para resumir o que eu quero dizer para vocês, a força religiosa ou a religiosidade, seja ela de qual matiz for, cristã, budista, hinduísta, shintoísta, islâmica, enfim, isso tudo são manifestações do próprio homem. Então, esta religião social, ela hoje tenta ser dominada pela utopia progressista de um mundo global. Então, questiona esse ensino progressista, ele questiona a fé cristã, a autoridade da Bíblia Sagrada, e as verdades da Bíblia são negligenciadas. Então, as palavras da Bíblia, elas geram, então, doutrina. E depois, como eu falei, a forma de se viver que revela uma didática. Então, essa vida cristã, a partir da didática, vai formando uma cultura. E aí o progressismo, ele vai formando dentro da sua religião natural também, uma cultura de entretenimento, né? Eles buscam o resultado a qualquer custo. E veja como a teologia da prosperidade, inclusive, ela graçou e graça por arraiais cristãos, evangélicos, protestantes, inclusive pentecostais, neopentecostais.
E isso já são indícios de uma religiosidade natural desprovida de espiritualidade. Então, os cristãos se tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, como diz 2 Timóteo 3 e 4. Não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. É a palavra de Deus que tem o poder, então, de mover essas cadeias mentais. E eu coloquei ali em vermelho, as partes vermelhas são ali adendos que eu coloco para você explorar na sua pré-aula. E eu coloquei ali, ó, Deus só é adorado na sua manifestação ou na sua revelação. Então, a manifestação, ela prova que Deus está ali. E a revelação, ela vai então nos revelar o que Deus queria ao se manifestar. Se Deus não se manifestar e deixar a sua vontade revelada, a nossa adoração ela será imperfeita e despropositada. Então, a palavra de Deus é a revelação do Deus da Bíblia. Os eventos que ela relata são eventos que geralmente contêm a manifestação de Deus naquele momento histórico, naquele contexto vivido. O que é registrado e os ensinos que estão, inclusive, inseridos naquilo que é registrado é a própria revelação de Deus. Esta palavra que não envelhece, que sempre está nova e que tem poder de transformar as nossas vidas. Então, a manifestação e a revelação são as duas possibilidades que temos para, então, adorarmos a Deus e sermos reconhecidos nos céus. Depois de corromper a ortodoxia, o progressismo ele vai querer corromper a tua fé. Então, eu destaquei ali, ela vai macular, manchar o caráter humano, ela vai corroer a ortodoxia e ela vai promover o progressismo, que é o próprio agente corruptor. Ele vai substituir a palavra de Deus e a ortodoxia e a didática da doutrina na vida das pessoas. Então, ele vai substituir o ensino, o cristianismo e a fé bíblica, então são descaracterizados. Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos, como já lemos, né? E a repulsiva conduta da luxúria. A luxúria é o excesso. Então, o clímax, o excesso da luxúria é, então, a perversão geralmente sexual, as bebedices e a saída da nossa realidade humana através, inclusive, de entorpecentes. Os hereges, então, são escravos das paixões. Eles geralmente pensam sozinhos. A hereses no grego é pensar solitariamente. Então, os hereges são assim. E eles geralmente pensam sozinhos porque são amantes de si mesmos, apaixonados por si. E aí eles toleram os abusos do corpo, como prostituição, a ideologia de gênero, drogas, aborto, relativismo moral e etc. Quando você vai para o profeta da religião natural, que seriam as mídias, você vai ver que as mídias promovem a prostituição através do calendário da própria sociedade, como o carnaval, como os eventos, como os shows, programas de TV. Né? Eles promovem, inclusive, a sexualização precoce através das apresentadoras de TV, né, com as suas roupas degotadas, insinuantes, os programas teens das TVs, né, promovendo a perca da virgindade bem recentemente, a exploração dos sentidos, da sensibilidade. Depois vão corrompendo o caráter com a ideologia de gênero, que é a maior aberração gerada no século XX, que vai trazendo os seus contornos já no século XXI. Se prega a liberação das drogas, a interrupção da vida no ventre materno e o relativismo moral, né? Nada mais é absoluto. Chegamos aqui no segundo ponto da nossa lição, as teorias progressistas. As teorias progressistas passam pela desconstrução da Bíblia, pelo teísmo aberto e pela teologia liberal. Aqui a lição toma contornos bem técnicos e eu peço a você, professor, que não se estribe apenas na nossa pré-aula, mas que você vá atrás das informações acerca
dos assuntos que aborda o pastor Douglas agora no segundo tópico da lição do dia de hoje. A desconstrução da Bíblia. E aí eu coloquei uma frase em azul: não somos do mito, mas somos do Logos. Então, os teólogos liberais, os incrédulos, ateus, agnósticos, vão dizer que os milagres relatados na Bíblia Sagrada, na verdade, são mitos, fazem parte de uma mitologia judaico-cristã. E aí, como cristãos, somos obrigados a responder a esse ataque. Nós não somos dos mitos ou do mito. Nós somos do Logos. Jesus veio, a palavra veio. Somos salvos na razão, não fomos salvos por milagres, por contemplar o sobrenatural. Pelo contrário, o Logos, ele dialogou com a nossa alma. Ele falou dentro de nós. A fé suscitou de nós pelo ouvir, e do ouvir a palavra, o Logos divino. Ok? Então, nós não precisamos de milagres para crermos em Deus. Nós cremos porque conhecemos o Logos e tivemos o nosso intelecto transformado pelo Logos. A nossa conversão é de dentro para fora. A metanoia acontece na nossa racionalidade. A principal característica do liberalismo teológico, que é uma corrente teológica oriunda do protestantismo, principalmente calvinista na Europa, ali pelo século XIX, ele vai enfatizar a importância da razão e da experiência sobre o ensino doutrinário. E aí, então, há uma influência no século XIX pelo naturalismo, de Charles Darwin, a teoria da evolução e todas aquelas teorias que inclusive hoje já se fala de neodarwinismo, porque o darwinismo, diante de toda o avanço tecnológico atual, ele se tornaria algo rejeitado nos dias de hoje. Mas o princípio do darwinismo continua ainda, e há um louvor a Darwin, a sua ideia, como esse proto-cientista que vai abrir as janelas para essa possibilidade da seleção natural, da evolução das espécies e todas essas coisas. Mas a Babilônia é tão grande que quando você vai versar com o progressismo, a ideologia de gênero e inclusive a militância LGBT, você vai ver que se a natureza dos entes, ela luta por um aperfeiçoamento das espécies, com base na luta da seleção natural, o maior sempre prevalece. Como a natureza ela iria lutar contra si mesma, gerando os indivíduos estéreis ou que negam a sua condição natural para viver através das suas escolhas aquilo que elas consideraram o melhor para si? O físico, o biológico está ali em pleno funcionamento, mas a mente negando a sua natureza ou a sua existência com as suas características. Então tudo isso são escolhas a partir da mente, por isso que não somos dos mitos, somos do Logos, porque fomos transformados aqui e aceitamos o projeto de Deus, inclusive para quem nós somos de verdade. Amarás o próximo como a você mesmo. Então, a teologia liberal é afetada pelos impactos do naturalismo de Charles Darwin e do cientificismo, das evoluções tecnológicas. E hoje há uma louvação, uma adoração pela ciência. A ciência, a ciência, a ciência. E quando nós vamos falar sobre ciência, sobre a consciência, sobre o saber, nós vamos ver que os questionamentos é que alimentam a ciência. Nenhuma resposta é absoluta. Você tem contraindicações nos remédios. Os germes, vírus e bactérias, eles são eliminados em qualquer processamento em 99,99%. Não há absolutos na ciência. E como se prega tanto esse cientificismo, como se fosse ali uma matéria da sistematização da religião social de hoje, dessa teologia que parte de uma utopia. Isso é impraticável. Então, na verdade, a teologia liberal é um repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia Sagrada, porque o texto bíblico confronta os homens naquela lista que Paulo declarou a Timóteo, ali, 2 Timóteo 3, de 2 a 4. Confronta,
frontalmente antagônico a esse modo de viver progressista. E é por isso que precisamos, então, tirar, ou eles precisam, melhor dizendo, tirar a Bíblia de cena. A ênfase progressista repousa no antropocentrismo, o homem como o sol desse universo. Aí eu coloquei ali o homem como centro, ou como dizia a filosofia grega, a medida de todas as coisas, o universo medido através do homem. Esse ensino produz pessoas egocêntricas, ego, né? O alter ego, eu mesmo. Então, se há o antropocentrismo, cada um vive a sua verdade, então tudo gira a partir de mim, eu me torno um ególatra ou um egocentrista, retirando a convicção do pecado, como a gente estudou na lição de número 2. É outro detalhe da teologia cristã que afronta o pensamento progressista, porque o pecado vai falar de um Deus criador, de um Deus que é soberano, de um Deus que é Senhor. O pecado vai gerar uma condenação, e a condenação do pecado, a morte eterna no inferno de fogo que nunca apaga e o bicho nunca morre. Então, exterminar essa realidade do pecado da sociedade é a luta do progressismo hoje. E o parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer a sua concupiscência. Por isso que na Europa, inclusive, se lançam a Bíblia da mulher. Porque Deus é um espírito e não tem sexo, ele não pode ser, então, traduzido como se fosse dentro do sexo da humanidade o masculino, então ele tem que ser neutro, e assim eles vão tentando se escapar da realidade de Deus e da sua palavra. Então, o teísmo aberto, aí agora nós vamos falar de uma visão um pouco mais abrangente da teologia liberal, ou mais técnica, melhor dizendo, da teologia liberal. Então, já que eu estou atacando a autoridade da Escritura, os seus ensinamentos, então, eles são combatidos frontalmente. O homem é o senhor agora dos eventos, ele é a medida de todas as coisas. Agora o próximo ataque seria o quê? Aquilo que é revelado nas Escrituras. Então o teísmo aberto consiste numa prática teológica onde são retiradas algumas das principais características de Deus, como a onipresença, a onipotência e a onisciência. Esta corrente é também conhecida por teologia da abertura ou abertura de Deus. Então, o teísmo aberto vai falando de um Deus que não tem esses três homens, portanto, essa teologia vai atacar o conceito da soberania divina, da presciência e da visão de Deus holística dentro da eternidade, que é um estado à parte do tempo e do espaço, onde Deus está vendo o todo simultâneo acontecendo diante de si. Esse Deus é impossível para o teísmo aberto, que é afetado pelo naturalismo inglês, pelo cientificismo, pela evolução tecnológica e o desafio da Escritura. É como se esta nova religião ela desafiasse a Deus a mostrar sinais para que então ela pudesse crer em Deus, quando na verdade ela não quer crer em Deus, e Deus também, ele envia seu Filho para salvá-los todos, mas Deus, na sua onisciência, sabe que nem todos eles se salvarão. A teologia da demitologização. Então não somos dos mitos, somos dos logos. Então a Rudolf Bultmann, ele vai tentar agora explicar esse novo conceito de religiosidade mundial a partir do cristianismo, né, de uma forma panteísta, ecumênica, colocando as sociedades como o ponto de partida das suas concepções filosóficas e teológicas, e aí então ele vai atacar o mito, os milagres bíblicos, o sobrenatural, por assim dizer, das Escrituras. Então, em 1958, Rudolf Bultmann, propôs um programa de demitologização do texto bíblico. O mito se destina a transmitir um conceito de fé, segundo ele. Então, aquele milagre descrito ali é para despertar a alma, a fé, que também é só um gatilho na consciência humana, mas não algo poderoso ao ponto de nos trazer a salvação pela fé.
Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. O céu e o inferno, a tentação, os demônios, a possessão demoníaca, até a doutrina da concepção do nascimento virginal de Jesus e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. Então você poderia até crer que Jesus vai voltar. Não que ele voltasse e nem que Cristo existisse. Mas seria muito bom você crer em Cristo, porque os seus ensinamentos são salutares, e aí você morreria com a alma pacificada, porque você creu da maneira certa, mesmo que tudo isso não fosse verdadeiro. Esse é o pensamento da demitologização. A Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. No máximo você vai olhar, por exemplo, Jesus multiplicando o pão e entender que aquilo está falando de uma socialização dos pães que tinham ali. Jesus está dividindo, usando de equidade. E aí, então, abre-se esse pensamento comunitarista. Essa teologia é influenciada pelo naturalismo que eu falei, o cientificismo e também o existencialismo, que tem Jean-Paul Sartre, aquele filósofo francês do século XX, o seu expoente, e ele dizia que a existência precede a essência, ou seja, de onde eu vim para onde eu vou, né? Aquilo que não é físico, material, não é substancializado na minha matéria, mas que é imaterial, mas que existe, como a minha consciência, meus pensamentos, minha personalidade, etc. e tal, isso está em segundo plano. O que vale é a minha existência e o viver aqui e agora na plenitude das minhas concupiscências. Chegamos ao terceiro tópico da nossa lição e diz que refutando o ensino progressista. Refutamos o ensino progressista, reafirmamos a autoridade da Bíblia, ensinando as doutrinas bíblicas e vivendo uma vida de santidade diante do Senhor. O final dessa síntese que é importante, vivendo uma vida de santidade, porque um cristianismo dissociado de santidade, ele é mais uma expressão da religião natural dos homens. Reafirmando a autoridade da Bíblia. É indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus. Olha quanta coisa aqui nessas primeiras duas linhas. O ensinamento da inspiração divina, Deus então, quando ele se inspira, esse linguajar de inspiração, ele é antropomórfico. O que seria isso? Ele está tomando o homem como o exemplo do que o texto está querendo nos dizer. Mas Deus é espírito e Deus ele não respira. Deus é pleno em si mesmo. Mas a inspiração nos leva a crer, mesmo que de forma analógica, de que Deus se inspira. E ao se inspirar, ele imagina, ele projeta, ele deseja e decide fazer. E aí então, quando ele sopra o sopro divino, o hálito do Senhor nas palavras de Deus, ela então revela a vontade de Deus. Lembra que eu falei ali atrás que você só pode adorar a Deus na sua manifestação e na sua revelação? Toda revelação de Deus é inspirada, porque quando Deus está pensando, Ele está criando, e quando Ele está falando, Ele está realizando. E validar o princípio da sola escritura da reforma protestante, que estabelece a Bíblia como a única regra de fé e prática cristã. Os homens mudam, o magistério católico muda, a tradição ela pode ser questionada, mas a palavra de Deus é um documento do qual Deus mesmo se faz provar. Passará o céu e a terra, minhas palavras não passarão. Quem tirar um tio ou um jota, as consequências serão graves sobre si. Enfim, quando o texto está revelando a vontade de Deus, aí Deus está se pondo à prova, e aqui é uma questão entre Deus e a humanidade. Não há mais como defender Deus, esse Deus que se revela na Escritura e nos desafia a crer nele pela sua palavra que não muda. É aqui que a Bíblia Sagrada, ela desafia toda a humanidade, o pensamento progressista, o cientificismo, o naturalismo, o ateísmo, o agnosticismo e tantos ismos que você conhece. A autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras. O 2, ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer discípulos, então ensiná-los.
Então, é uma ordenança educacional. A incumbência é a formação e transformação dos indivíduos. Uma igreja, ela cresce a partir desse entendimento da comissão, fazer discípulos, fazer discípulos, fazer discípulos. Não somos dos mitos, somos do Logos. Nós cremos em milagres, pregamos os milagres, mas nós já temos a fé que salva. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas de Cristo. Em vista disso, Paulo exortava a necessária dedicação ao ensino, a atividade essencial para instruir, corrigir o erro. Hoje você vê, as igrejas vendem mais milagres e elas prometem mais coisas do que a própria Bíblia promete. E as reuniões, elas acabam se tornando folclóricas. O culto terapêutico e as nossas reuniões carregadas de sensibilidade e sentimentalismo, de sentimentaloides cristãos carregados de depressão e buracos na alma. Essa atuação transforma a velha natureza, forma o caráter cristão, resultando no crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica. E começando a terminar aqui a nossa pré-aula de hoje, nós temos que fortalecer, eu destaquei a autoridade bíblica. Então, a autoridade fala da autoria, ela é de Deus, ela não é nossa, ela é, então, autorizada, porque Deus é o autor, ele assinou, está feito. E a Bíblia tem as suas doutrinas, e Lucas vai dizer em Atos dos Apóstolos 2:42 que a igreja, ela estava unida em torno da doutrina dos apóstolos, né? E o ensino vai levar a igreja a uma vida de santidade. Então essa é a busca da igreja, e o termo ali, agiazo ou ágios, é o vocabulário grego que fala de santidade. Santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado para o serviço de Deus. A regeneração é o novo nascimento. É você ser gerado no corpo de Maria, mas fruto do sopro do Espírito, como foi Jesus. O novo nascimento, ele acontece no corpo carnal do novo convertido, mas aquele gerar de Deus naquele corpo corrompido é, de fato, um mover do Espírito Santo. Então, o regenerado, ele tem a natureza de Cristo nesse aspecto. Ser gerado, ele é filho do avivamento, filho do Espírito, não é? E aí, então, a meta de tudo isso, de ser regenerado, primeiro você recebe o Evangelho, é ensinado, é regenerado, vive em santificação para, no final, chegarmos à glorificação do crente, como diz Romanos 6:22. Então, chegamos à conclusão da lição de hoje e pedimos que você ore por todas as pessoas envolvidas nesse expediente e que você curta, compartilhe, você que chegou até aqui no final dessa nossa pré-aula, que você distribua nos seus grupos de contato para que a gente alcance um pouco mais de relevância aqui nesse canal. E que Deus te abençoe, que você seja muito profícuo nessa próxima aula e que Deus nos abençoe até o nosso próximo encontro. Então, muito obrigado por estar conosco até aqui e até breve, até a próxima lição. Deus abençoe.